Deixa comigo, eu sou o Carlos Batista, pode me chamar de Batista. Boa tarde pra você. Aqui está Breno Beretta. Toma chat aí, bebê. Daqui a pouco eu vou falar a respeito da reunião ontem na Federação Paulista envolvendo alguns clubes, inclusive a Ponte Preta, quanto à Copa São Paulo do ano que vem. Daqui a pouquinho todos os detalhes. O nosso convidado especial de hoje é Adrianinho. Está aqui, já já vamos ver os gols dele, um lançamento espetacular, primoroso, sensacional, lá na Bahia, no jogo empate 1-1. E aqui está Carlos Giacomelli, editor de esportes do jornal Metro. Atacadão Guarujá agora é Construjá. A identidade está no nome. O Atacadão Guarujá, atuando no fornecimento de materiais para a construção, sempre teve como objetivo ser referência no mercado de distribuição em todo o estado de São Paulo. E para identificar e reforçar o atendimento em 2013, lançou uma nova marca, Construjá. A Construjá, além de destacar o segmento da empresa, traz no seu nome o propósito do seu serviço, atender os clientes com a maior agilidade e ser uma extensão do seu negócio, servindo como estoque da sua loja. Construjá, quer estoque? É pra já. Acesse o site para saber mais, construjá.com.br, televendas 0300 10 20 mil. Construjá! O presidente Álvaro Negrão deu uma entrevista no estádio Brinco de Ouro falando sobre a situação do Guarani, que está eliminado do Campeonato Brasileiro da Série C. Deixa eu ver na tela. Eu falei que a campanha estava sendo boa em relação à campanha do Paulista, que foi uma péssima campanha, onde no Paulista nós estávamos brigando para não cair, e essa campanha da Série C é uma campanha que nós estávamos brigando para subir. De uma certa forma, no primeiro turno tivemos uma surpresa, foi uma campanha acima da expectativa e isso criou uma expectativa muito grande na nossa torcida, em todo o mundo. Infelizmente, realmente o segundo turno não fechou como nós gostaríamos. Naquele momento eu quis reforçar o trabalho do Tarcísio no sentido de ser um trabalhador árduo, ser uma pessoa séria, honesta e que veio com um propósito muito forte de colocar o Guarani na Série B. Então, deixar claro aqui que a intenção foi dar uma motivação para que o elenco realmente reconheça o trabalho do Tarcísio, para que a gente pudesse ter alguma chance de reverter a situação que vinha nesses últimos 8 jogos. Jamais nós iríamos estar mandando jogadores embora sem estar consultando a comissão e o treinador. Então ele teve a participação, teve a ciência e infelizmente alguns atletas que foram embora tiveram motivos extra-campos, inclusive com alguns atletas, e temos atletas atualmente no elenco, que muitos de vocês sabem, que frequentavam à noite e infelizmente isso não é comprometimento. Em relação a patrocínios, eu acho que o Guarani perde sim uma receita perto de 2 milhões. Acredito eu que na Série B nós conseguiríamos estar vendendo a camisa, o nome Guarani nesse patamar. Mas são receitas que são trabalhadas para que não haja essas penhoras. Então o Guarani hoje é um clube que infelizmente é como se você tivesse um comércio que você não pode vender a prazo, porque tudo que você vende a prazo você não recebe. Então é como se você tivesse um produto que tem uma marca maravilhosa, tem uma história maravilhosa, é um produto nobre, mas que naquele momento não está no momento ideal e você não consegue vender esse produto pelo que ele valeria se tivesse com todas as situações resolvidas. Bom, tá aí o Álvaro Negrão. Ontem até pela Rádio Bandeirantes eu conversava com o Álvaro Negrão e falei com ele o seguinte, o Guarani perdeu o tempo certo de mandar o treinador embora, porque existe uma cultura no futebol, nem não é questão de competência ou não competência, mas é a cultura do futebol. O futebol brasileiro é assim, talvez o Corinthians quebrou essa escrita, com o Tite, que foi eliminado da Libertadores pelo Tolima. O André Sanches manteve o Tite e depois deu certo, foi campeão da Libertadores, campeão do mundo. Mas, no geral, é necessário fazer uma troca de treinador para dar uma chacoalhada, chega um treinador novo
e aí parece que os jogadores correm mais, não sei o que acontece, mas normalmente dá uma alavancada. E o Guarani perdeu, na minha opinião, o tempo certo de demitir o treinador e trazer um outro treinador para dar essa chacoalhada. Mas vamos tentar aqui analisar, e até eu falava com o Álvaro Negrão, e ele falou, olha, não sou de ficar chorando o leite derramado, mas não se trata nem disso. Se trata de avaliar o que é que foi feito, quais foram os erros, para não praticá-los no futuro. Porque errar todo mundo erra, o erro é humano. Agora, insistir em erros, aí é burrice, aí é falta de inteligência, é não trabalhar para corrigir, é se apaixonar pelo fracasso, e isso não pode acontecer. Mas vamos lá, Carlos Giacomelli, se tivesse que apontar quais os erros cometidos pelo Guarani, o Bebê falava agora há pouco, o Guarani venceu 8 jogos no ano, um ano inteiro venceu 8 jogos. Olha, Batista, foram muitos erros, boa tarde a todos. Eu acho que assim, a contratação do Pugliese, ele trouxe muitos jogadores que ele conhecia também, o Guarani não tinha muito tempo para buscar jogador no mercado, não tinha muitas opções, então o Pugliese fez o que deu para fazer, trouxe jogadores que ele conhecia, a base da Caldense, onde ele treinava em Minas Gerais. Só como você disse, Batista, esse momento de trocar o técnico, no caso do Corinthians, por exemplo, o Andrés viu que o Tite fazia um bom trabalho e que o grupo do Corinthians era muito bom, por isso ele apostou que o Tite, mantendo o Tite no cargo, isso ia mudar, o Corinthians ia engrenar e no ano seguinte poderia fazer uma boa campanha. No caso do Guarani, como o próprio presidente disse, jogadores na noite, problemas no elenco, Pugliese com um temperamento difícil, às vezes irritado com os jogadores e tudo mais. Então todo esse clima, todo esse panorama já dá indícios de que não adianta você manter, você tem que trocar. Na semana passada eu falava, não adianta adiantar que deve renovar com o treinador sem saber se vai classificar na Série C. Não classificou e agora? Agora vai voltar atrás e vai trocar de treinador, fica mais chato ainda. Então é difícil, o Álvaro Negrão também se precipitou, eu achei um pouco, nessa questão da renovação do Pugliese. Desgastou a imagem do Pugliese, o grupo também não abraçou a ideia pelo jeito, foi eliminado da Série C, e crise financeira que vem por aí ainda mais agravada, porque no ano que vem, como disse o Álvaro Negrão, menos 2 milhões aí na conta do Guarani, por conta de ficar na Série A2 do Paulista e na Série C do Brasileiro. Então o Guarani vai ter 3 meses aí, estamos em começo de outubro, para tentar montar um time para ir bem no Campeonato Paulista. Então dessa vez não dá para falar de tempo, reclamar que não tem tempo, tem que fazer em cima da hora, tem que fazer um planejamento correto, tem tempo para buscar jogadores e tentar montar uma base forte, senão de novo vai passar vergonha no começo do ano, Batista. O ano do Guarani, Batista, para mim foi ridículo, tanto no Campeonato Paulista quanto na Série C. No Paulista, era para o Guarani ter corrido atrás de grandes clubes do futebol brasileiro e emprestado jogadores, o que o Guarani não fez. Emprestado jogadores, se possível, de graça, dos grandes clubes que não estavam sendo utilizados. E na Série C, era para o Guarani ter corrido atrás de jogadores que foram bem na Série A2 do Paulista e jogadores que foram bem nos estaduais espalhados pelo Brasil. O Guarani não fez nenhuma das duas lições, tanto no Paulista quanto no Brasileiro. A única coisa positiva que eu vejo nessa atual diretoria é que eles são transparentes e não estão roubando o Guarani como no passado. Isso é uma obrigação, né? Quer dizer, não fizeram isso no passado, mas essa é uma obrigação e não roubar o Guarani, porque se roubar o Guarani também, quer dizer, o time vive numa situação muito delicada. Pelo menos isso, o Guarani ficou nessa situação porque nesses últimos anos roubaram tudo que tinha dentro do Guarani. Agora, pelo menos, não estão fazendo isso. Olha, o Marcos Luiz deu a informação pela Rádio Bandeirantes que o Guarani já entrou em contato com o Evair. Evair pediu um salário de R$60 mil, o Guarani não tem condição de pagar, negociou, caiu para 45, mas nem neste valor conseguiu acertar com o Evair. Eu penso o seguinte, o Evair é um grande cara, tem muito conhecimento de futebol, tem um lastro no estádio Brinco de Ouro, mas não é o cara certo para poder dirigir o time do Guarani, porque o Evair não tem ainda no seu currículo serviços prestados como treinador de futebol. Ele poderia ser gerente de futebol, para trabalhar junto com o Rogério Giardini, que é um grande bugrino da pele até o osso, mas não tem uma vivência dentro do futebol, não tem a experiência necessária para poder fazer as contratações e precisa de alguém que tenha conhecimento. Agora, como treinador, tem que trazer alguém que tenha no currículo acessos, né? Como o Paulo Roberto, por exemplo, subiu várias vezes com o Rio Claro, tem vários acessos. O Luiz Carlos Martins
Aliás, subiu com o Oeste, foi campeão da Série C do Campeonato Brasileiro e este ano subiu com a equipe do Comercial. Ele era auxiliar do Nelsinho, né? O Evair, não era? Não sei. Se eu não me engano, ele era auxiliar, né? Já foi auxiliar aqui na Ponte Preta, inclusive. É verdade, ele foi auxiliar do técnico Nelsinho Batista na Ponte Preta. Como auxiliar, vai. Agora, como treinador, para a missão, subir o time na Série A2. O Evair dirigiu, eu acho que até hoje ele foi técnico de um time só, que foi o Vila Nova, não foi isso? De Goiás? Então, como jogador, ele foi ótimo. Agora, como treinador, pedir 60 mil logo de cara, nunca dirigiu ninguém, eu acho que ele tá fora da realidade, né? Bragantino. O Bragantino volta a campo nesta terça-feira para tentar alcançar o número de pontos para se manter neste campeonato. A partida de logo mais será contra o Ceará e pode levar o Massa Bruta a 39 pontos, próximo dos 45, mais distante para o acesso. A gente tem essa obrigação de buscar os 45. O quanto antes a gente atingir isso, eu acho que a gente teria uma possibilidade. Você vê, nós estamos a 9 pontos do quarto colocado para subir e a 9 pontos do primeiro que é rebaixado. Então, assim, tem que ser inteligente nesse momento, ter o pé no chão, sabendo que a obrigação é os 45 pontos primeiro para não correr nenhum risco. Para conseguir os pontos necessários para se manter na Série B, é preciso agir rápido, antes que a situação comece a se complicar, não é não, Leandro? Mas agora é, como eu falei, acordar, a gente precisa reunir, conversar, buscar esses pontos fora de casa, né? Buscar aí o mais rápido possível esses 45 pontos aí e ver o que a gente pode almejar aí para essa competição. Se em Bragança Paulista o Braga perdeu para o América Mineiro porque estava com 8 desfalques, agora a situação pode ser diferente. O time estará quase que completo, com exceção de Álvaro, que sentiu e não entrará em campo. A força para vencer o Ceará pode estar no retorno de Robertinho, que além de lateral, atua como volante. Então, para esta noite, o Braga está quase que definido. Leandro Santos no gol, Rafael Andrade, Vinícius irão atuar na zaga, Léo Jaime e Thiaguinho nas alas. O meio-campo estará composto por Serginho, Preto, Gustavo e Magno. E no ataque, Lincoln. Olha, está aqui conosco Adrianinho. Adrianinho, tá aí Adrianinho. Ele fez um lançamento espetacular. Eu tô com o lance aqui, eu vou mostrar para você no jogo contra a equipe. É a origem do lance. Olha lá, ó. Esse foi o lançamento que o Adrianinho fez. A posse de bola tá com o Bahia. A Ponte retoma com o Sacomã. E olha aí, lá do campo de defesa, é um negócio impressionante. Eu falei 40 metros, mas dá mais do que isso, hein? E aí encontrou o Rildo, que serviu ao William, e o centroavante bateu firme de perna direita e jogou a bola no fundo da rede. O Valdemir Gomes, o da palavra fácil, Tigrão, palavra na transmissão dos grandes lançadores, né? Citou Gerson, canhotinha de ouro. Citou também o Mestre de Cá, jogou na Ponte Preta. Adrianinho, você se inspira em algum desses grandes lançadores assim para fazer um lançamento como esse, que é um negócio espetacular, olha lá, do campo de defesa. Eu vi o de cá, eu vi pouco, eu quase não vi jogar, né? Apenas alguns lances assim que a gente vê passando. Mas da outra vez que eu joguei aqui, ele era nosso gerente de futebol e a gente conversava muito, né? Às vezes a gente parava para treinar falta, ele ia trocar uma ideia. A gente pedia para ele bater um assim, mas ele não queria, né? Porque já estava sem treinar, é difícil, né? Eu já estava velho, vai fazer o quê? Não, mas o que eu ouço dele assim, desde quando eu cheguei na Ponte Preta, né? Com certeza é uma inspiração. Pois não, bebê, faça uma pergunta boa, porque nós vamos para o intervalo e depois o Adrianinho responderá logo após o intervalo. Eu tenho duas para o Adrianinho. Eu quero saber em relação ao seu futuro, Adrianinho, se você já recebeu propostas de outros clubes para o ano que vem, como é que está a sua situação também em relação à Ponte Preta e em relação aos golaços que você marcou esse ano, né, no seu retorno na Ponte Preta, quando você ganhou oportunidades. Você só marcou golaço. Qual que foi o gol mais bonito que você marcou? Você acha que foi nesse seu retorno ou antes com a camisa da Ponte Preta? Daqui a pouco o Adrianinho vai responder e vamos mostrar aqui esses golaços marcados pelo Adrianinho. 1 da tarde tem Neto Locke, o Boca Larga vai falar já, voltamos daqui a pouco, hein?